Bem, então a apresentação vou te explicar também, é uma apresentação de um trabalho de plano de negócios. E daí, para isso, a gente vai entrevistar um grande empreendedor. Daí eu escolhi uma Kerley Leotéia, né, que veio diretamente de Juiz de Fora. E eu vou te fazer umas perguntas do por que você? Eu admiro você não só pelo que você é como empreendedor, mas como você chegou a isso. Pela sua história, pela sua... você falou tanto do seu estudo, de como você se beneficiou disso. Então, aí tem todo um passo a passo. E aí é bem natural, mas é rapidinho. Deixa eu botar aqui. Peraí, não tava indo, né? Pronto. Certo não tava, né? Mas depois eu edito. Pronto. Vamos lá. Que fatores influenciaram você a se tornar o empreendedor que você é hoje? Fatores influenciaram. Primeiro, veio de Deus, né? Meu pai já é empresário, então dele veio boa parte da minha, né, da minha decisão como funcionário empreendedor. Ele foi o contrário há muito tempo, até ele aceitar e ter a ideia. Mas também fui muito influenciado por um livro que eu li, que eu aconselho a qualquer pessoa aí na faixa dos seus 20 a 25 anos, que também eu acredito que faz com carreira e depois se voltou para a administração, como chamado Pai Rico e Pai Pobre, que mostra claramente a diferença entre ser funcionário e ser dono do próprio negócio. Todo mundo influenciou muito a tua decisão. Você criou o seu próprio negócio durante a época de faculdade? Assim, surgiu em uma empresa júnior, surgiu a ideia na faculdade, daí você colocou para frente? Como é que foi isso? Como Não, foi? na verdade, foi no último ano de faculdade que veio a ideia, mas eu coloquei em prática realmente depois de formado. Mas no último ano criou a ideia, por quê? Qual foi o seu primeiro negócio? O primeiro negócio foi no colégio, né? Foi o Apogeu. E a ideia surgiu a partir de uma tendência que tinha muitos alunos formados na faculdade, né? Eu me formei no IFE, percebendo uma oportunidade na área de educação, advinda da década de 90, onde a qualidade do ensino caiu muito, a oportunidade de criar uma escola de excelência, uma escola que diferenciava o conhecimento da qualidade. E quais pessoas inspiraram você? Pessoas ou empreendedores, no caso? Quais pessoas me inspiraram? Essa é uma pergunta que sempre me fazem, né? Que não é a primeira vez, mas assim, eu não tive uma pessoa muito especial, eu não tive essa situação. Eu tive algumas pessoas que eu li a história delas e que eu achei muito, assim, que foram muito inspiradoras, mas eu não poderia dizer uma especial. Logo, quando eu estava para me formar na faculdade, né? Logo depois de ter lido o Pai Rico, Pai Pobre, do Jack Welch, sobre liderança, sobre... Qual nome? Jack Welch. Tá. Ele foi presidente da GE, por muitos anos, ele fez toda a reestruturação da GE. Foi muito interessante. Li também o livro do Roberto Marinho, né? A Globo. Também foi muito legal, uma história muito interessante sobre sucesso, sobre empreendedorismo, né? Como uma pessoa com 64 anos consegue criar uma empresa e um império que se tornou a Rede Globo. Ele fundou a Rede Globo com 64 anos. O livro do Silvio Santos foi um livro muito interessante. Do Rolim Amaro, com outra pessoa que eu entrei muito no livro dele, principalmente, né, para entender a necessidade de satisfazer o cliente, ver o cliente em primeiro lugar. O livro dele me influenciou muito nesse processo, e depois a gente implantou, né, a gente procurou implantar com muita excelência no Apogeu, né, a preocupação com o aluno, a preocupação em entender o cliente. Eu diria esses nomes, foram muitos nomes que me influenciaram. Alguém da sua família era empreendedor? Você já disse seu pai. Meu pai. Em qual área? No ramo de peixe, foi uma malharia. Ah, entendi. E como empreendedor, como você encontrou a sua oportunidade? Aí você já disse um pouquinho, que foi na pesquisa que você fez? Exatamente, foi justamente isso. Era final, né, final da década de 90, início dos anos 2000, um grupo de ex-alunos do IFE já tinham percebido a oportunidade na área de educação.
Na verdade, eu me aproveitei dessa oportunidade. Eram várias escolas na época sendo fundadas. Na sua cidade de origem, né? Uma coisa que o ITA permite, muito legal, é o intercâmbio regional, né? O intercâmbio cultural dentro do Brasil, porque lá tem estudantes de diversas regiões do Brasil. E lá dentro, a gente percebeu, nas diversas cidades do Brasil, a qualidade do ensino estava muito baixa. E daí veio a oportunidade, eu fiz isso na universidade, eu vi que foi de fora, e eu percebi que realmente a oportunidade de investir está colocando lá na prova de frente. Tá. No caso, que experiência de trabalho anterior que você teve antes de abrir o seu negócio? Na verdade, não foi antes, né? Porque eu abri o negócio já assim que eu fiz a faculdade. Mas antes de você fazer a faculdade, qual experiência de trabalho você tinha? Você já trabalhava nessa área de educação? Não. O que você fazia antes que deu um plim? Pô, vou passar para a educação. Não, na área de educação não. Na verdade, desde os meus 13, 14 anos, eu ainda estava lembrando essa semana com a minha família, desde os meus 13, 14 anos que eu sempre tive muito tino para negócio. É bonitinho. Você tem uma ideia? Deixa eu falar. Eu já vendi pão na rua. Quando eu tinha 13, 14 anos, foi o meu primeiro negócio, uma sociedade com a minha mãe, ela fazia pão e eu vendia na rua. Ah, que lindo! Daí na época de escola ainda, eu cheguei a vender coisas com meus amigos, criar coisas de venda. Na faculdade, e aí na faculdade, nos meus primeiros anos de engenharia, eu vi que o meu negócio realmente era administrativo. E aí eu passei a me envolver muito com tudo que fosse ligado à área administrativa dentro da faculdade e do resto da engenharia. Eu fui presidente do centro acadêmico, eu fui um dos diretores da empresa júnior do colégio, da empresa júnior, eu participei de vários estágios, sempre na área administrativa. E logo que eu me formei, paralelo ao apogeu, eu ainda fiquei 1 ano trabalhando em São Paulo, na multinacional, também na área administrativa. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa, até na questão anterior, que você colocou, a gente perguntou sobre como encontrou a oportunidade, daí você disse que um grupo de amigos. Esse grupo de amigos é a equipe Pense? Não. No caso, ou outras pessoas? Não, na verdade é interessante, né, contar isso, porque a equipe Pense que eu digo, rapidinho, a equipe Pense que eu digo para as pessoas que estão assistindo, é porque o grupo Pense e o Apogeu são formados por engenheiros do ITA, né, e IMITA. Exatamente. Então, é por isso que eu estou perguntando se tem alguma ligação. Na verdade, não. O que aconteceu? É uma parte muito interessante para a gente entender, né, da história que a gente tem na história particular. Na verdade, o pessoal do Pense, né, que é o pessoal do IME, eles perceberam essa oportunidade na mesma época. Então, você tinha uma rede formada por ex-alunos do ITA, que era o ELITE, que é o ELITE, que tem aqui no Rio, e a rede formada por ex-alunos do IME, que era o Pense. No meio dessa história surgiu o Apogeu. O Apogeu, a princípio, apesar de ter vindo do berço do ITA, era uma escola independente. Na verdade, depois de 9 anos de existência, que a gente foi procurar alguém para poder se unir, para poder alavancar o nosso crescimento, que, dentre as escolhas de qual seria a melhor oportunidade, a gente acabou ficando escolher o Pense. Então, o Pense, a história do Pense, ela começou tem 2 anos. E ela não tem nada a ver com essa origem do Apogeu. Pelo contrário, a origem do Apogeu, ela tem a ver com a história do ELITE, do hoje é um dos grandes concorrentes do Pense no Rio de Janeiro. Entendi. E suas forças, quais são as suas forças e as suas fraquezas? Minhas forças estão muito ligadas a todo o processo comercial, a todo o processo de liderança, a todo o processo de gestão de pessoas, a todo o processo visionário, de buscar realmente sempre mais, buscar novas ideias, de criar novas oportunidades, poder criar novos produtos. Aí eu acho que é onde eu consigo me envolver melhor, onde eu consigo dar o melhor de mim. E a minha grande dificuldade, o meu grande desafio, está realmente ligado à parte de processo, à parte de detalhes. Chegar até o final das coisas, detalhar o que precisa, às vezes, para fazer um projeto acontecer. Eu tenho muita dificuldade para isso. Normalmente eu procuro me unir a pessoas que têm essas características para que juntos a gente consiga desenvolver um projeto completo. Porque se depender só de mim, você vai ter todas as suas projeções, você vai ter todas as ideias, você vai ter todo o desenho muito lindo feito, mas na hora de pensar nos detalhes, vai ficar faltando alguma coisa. E isso daí faz parte também da aula, porque quando você fala isso, aí eu lembro da questão da sociedade.
Porque o sócio, o que é legal do sócio? O sócio é aquela pessoa que te complementa, mas lá na frente a gente vai falar sobre ele. A educação formal. Que educação formal você teve e se ela foi relevante para o seu negócio? Aí eu queria que você voltasse lá para o primeiro ano do Fundamental 1 para você me dizer a sua trajetória. Durante toda a minha educação básica, eu sempre tive uma preocupação muito grande de ser um dos melhores do meu grupo. Eu acho que isso fez muita diferença quando a gente fala de educação básica, porque a partir dessa preocupação, sempre se desenvolver, sempre tirar boas notas, você consegue desenvolver uma capacidade de raciocínio, uma capacidade de estudo que faz muita diferença. A partir justamente desse diferencial, eu acabei tendo a oportunidade de ir para boas escolas, de estar presente, né, de estar em grandes escolas. No ensino médio ainda, eu fiz parte dele na Marinha, foi uma outra grande escola para mim, em termos de amadurecimento, que foi na Marinha, onde boa parte da minha, onde eu consegui amadurecer muito, porque apesar de ainda estar no segundo ano, eu tenho toda uma formação voltada para a área militar, então isso me amadureceu muito, foi quando eu resolvi ir para o ITA. Eu tinha muita aptidão pela área de exatas e imaginei que engenharia seria, né, o meu caminho profissional natural. Dentro do ITA, eu descobri a minha veia empreendedora, eu descobri que eu queria ser realmente dono de negócio, mas terminei o ITA por quê? Porque o ITA tem uma capacidade que poucas escolas têm, ainda dentro dessa ideia do amadurecimento, que eu falo, né, que eu tenho que trabalhar com disciplina consciente. O ITA consegue formar, consegue desenvolver uma pessoa, por quê? Porque ao mesmo tempo que ele te coloca muita pressão de estudo, de disciplina, ele te dá muita liberdade. Então você realmente cria uma responsabilidade, cria uma capacidade de estudo, uma capacidade de raciocínio, uma capacidade de resolver problemas, uma capacidade de trabalhar sob pressão que poucas escolas no Brasil conseguem desenvolver. E foi essa capacidade que me deu, né, a base necessária para eu começar meu negócio. Com 4, 5 anos que eu já tinha, né, a minha empresa, que o negócio já vinha sendo desenvolvido, que já vinha acontecendo, eu comecei a sentir uma deficiência muito grande, justamente na parte técnica, na parte administrativa, porque eu não tinha feito nada de administração. Todas as minhas ferramentas administrativas vinham da prática, vinham do dia a dia, vinham do raciocínio lógico, vinham do bom senso. E esse foi quando eu fiz um MBA na área de gestão empresarial, que foi o que praticamente fechou o ciclo para eu poder realmente, né, ter o conhecimento das ferramentas necessárias para ser um gestor. Depois disso, eu me envolvi ainda, né, com outro projeto empresarial que eu desenvolvo, que é a Action Coach, que possui uma série de ferramentas que aí realmente concluiu o projeto que eu precisava, concluiu realmente o conjunto de características que eu precisava para me formar em vendedor. Tá. Falando em Action Coach, eu queria que você sintetizasse o que é um coach, o que é ser um coach e o diferencial disso na sua vida. Tá. Ser um coach significa, né, vem do próprio inglês, do treinador. Coach é uma pessoa que treina e desenvolve outras pessoas, em diferentes áreas. E isso é uma coisa que o termo está chegando no Brasil, está chegando muito preocupado, as pessoas não entendem. Qual a diferença existente entre os diversos tipos de coach. Você tem um coach de vida, que é o coach voltado a ajudar e desenvolver pessoas, independente de serem empresários ou não, independente da área profissional, mas é desenvolver a pessoa para a pessoa poder se lidar melhor consigo mesmo. Os diversos desafios, as diversas angústias, os diversos problemas que o ser humano tem, o coach de vida ele trabalha isso. O executive coach executivo é o coach voltado mais para a parte profissional, mas ainda assim para trabalhar com executivos, trabalhar com profissionais, no sentido de desenvolvê-los ao máximo na carreira, desenvolvê-los ao máximo profissionalmente. E o business coach, que é o coach que eu desenvolvi, o coach de negócio, é o coach voltado para o empresário. Nesse caso, como funciona o processo? O coach voltado para o empresário, né, é o treinador de empresário. Qual é o meu grande objetivo? Né? Como um treinador olímpico, como um treinador de atleta, eu vou buscar para o empresário o objetivo que ele quer alcançar, a meta que ele quer alcançar, a medalha olímpica que ele quer conquistar, e vou treiná-lo e vou desenvolvê-lo para que ele alcance esse objetivo. E aí muita gente pergunta, mas isso não é uma consultoria? Não. Por quê? Porque o consultor é um especialista em alguma área ou em diversas áreas do conhecimento
que entra na empresa para executar um trabalho. Executar um trabalho que muitas vezes o empresário, muitas vezes a equipe de gestão da empresa não consegue executar. O coach não. O coach não vai entrar na empresa para executar nada. O coach vai desenvolver o empresário para que o empresário possa ter propriedade dos conhecimentos necessários, ou para executar determinada tarefa, ou para contratar alguém para executar essa tarefa mais ciente do que a pessoa vai fazer. E não, muitas vezes, leigo, não muitas vezes tendo que acreditar no consultor ou no seu funcionário fala, sem ter o real conhecimento de tratar aquele determinado tema, determinado assunto, determinada área. Na verdade, então, o coach ele não vai fazer por você, ele vai junto com você. Exatamente, ele vai te ensinar, te motivar e trabalhar para que você faça. Como andar de bicicleta, você vai me ensinar e depois eu vou sozinho. Exatamente. Tá. Nessa sua, aí a gente falou do Apogeu, falou da Action, e nesses empreendimentos, você teve sócios? Sim. Sim, no caso. E sobre os seus sócios, como eles complementaram a sua habilidade para tocar o negócio? Que aí a gente até falou sobre a sua, né? Então, fala um pouquinho disso. Quem é o seu sócio? Então, ao longo de toda essa trajetória empresarial, eu sempre tive sócios. Eu sempre acreditei muito, né, na frase, né, o dividir para multiplicar. Se eu tivesse pessoas que complementassem o meu processo, né, que complementassem as minhas características, as minhas habilidades, isso ficaria muito mais fácil. Então, logo na fundação da Apogeu, eu escolhi o Rodrigo, que eu sempre brinco, porque eu e ele somos assim, realmente cara a metade, é um índio e Yang, porque nós somos completamente opostos em todas as características que eu posso imaginar, mas é exatamente isso que faz com que o processo funcione tão bem. Então, o Rodrigo, desde a fundação da Apogeu, e praticamente em todas as minhas empresas, ele em algum momento ele fez parte do processo, ele foi meu sócio ao longo desse processo. Durante o período de tempo no Apogeu, nós tivemos também o Vinícius, que foi uma pessoa fundamental para o crescimento do Apogeu, porque ele conseguia ter, né? O Vinícius era uma pessoa um pouco mais velha, então ele conseguia ter uma maturidade, ele já tinha uma experiência, ele já tinha uma formação. Ele tinha ficado 2 anos numa grande empresa de consultoria de gestão e ele era muito estudioso. Ele era uma pessoa que realmente ele engolia livros com muita facilidade. Ele tinha toda uma base teórica que foi muito importante no planejamento estratégico do Apogeu. Foi muito importante de poder delinear o que o Apogeu teria que se tornar daí a 5 e 10 anos que é o que hoje a gente vive, a gente estuda no Apogeu. E mais recentemente, com a sociedade, com o Pense, né, permitiu a gente, no primeiro momento, simplesmente, o fôlego financeiro que a gente precisava para o crescimento. Graças ao apoio e à participação do cliente, né, nós vimos crescendo ali a 40%, 50% ao ano nos últimos 2, 3 anos. E, ao mesmo tempo, um know-how em vários setores específicos que a gente ainda não tinha, no sentido de controle, de gestão, de qualidade, de desenvolvimento, e mesmo de excelência intelectual e excelência pedagógica. Porque muitos dos sócios do Pense, né, são profissionais excelentes, são pessoas realmente excelentes nas suas áreas de conhecimento específico, isso tem contribuído muito para a excelência do grupo como um todo e para a excelência do seu professor. E para você implementar o seu negócio, quais foram os recursos econômicos e financeiros que você precisou? Bom, e principalmente, você tinha esses recursos na época? Pois é, então eu ia falar exatamente sobre isso. Na verdade, apesar, né, de eu ter vindo de uma família, né, do meu pai que foi empresário, né, meu pai era um microempresário. E a situação financeira, né, lá em casa, ela nunca foi das mais confortáveis. Então, meu pai conseguiu, meu pai tinha uma história muito bonita também, meu pai teve a oportunidade de estudar e começou a vida como engraxate. Ele conseguiu chegar ao certo patamar de conforto e tranquilidade para a nossa família, foi fundamental para poder estar garantindo minha base de estudos. Mas meu pai nunca teve condições de realmente investir no meu projeto empresarial. Então, na verdade, para que a gente conseguisse chegar, eu conseguisse iniciar o processo, eu fiz valer, né, de um bônus que eu recebi, e por isso, durante o primeiro ano, paralelo ao Apogeu, eu trabalhava também numa outra empresa, eu tinha outra empresa. Então, foi um bônus que eu recebi dessa empresa que me permitiu iniciar o Apogeu logo no serviço e depois na base de financiamento bancário. Em função disso, desde que nós desenvolvemos um know-how muito grande no processo de financiamento, no processo de empréstimo. Então, as linhas de crédito, linhas mais baratas, as melhores condições, você
tem isso hoje no Brasil, não é fácil, você precisa de um know-how para poder conseguir fazer esse investimento, mas é possível. Principalmente se você tem uma boa ideia, se você tem um bom produto, se você tem um projeto novo. Entendi. E aí entra um pouco na nossa matéria, né? Você tinha um plano de negócios? E se você não tinha, você fez algum tipo de planejamento? Queria que você me explicasse um pouquinho de como... Algum tipo de planejamento? Planejamento, sim. Não, desde o início. Desde o início, a gente teve um plano de negócio. Desde o primeiro momento, desde a fundação da Apogeu, na verdade, desde antes da fundação da Apogeu, a gente desenvolveu um planejamento, um projeto, um plano de negócio para chegar onde a gente queria. Então, pelo menos a cada 2 anos, a gente renova esse plano de negócio, projetando os próximos 4, 5 anos da empresa, para a gente poder ter muito claro, né? Porque se você não tem claro aonde você quer chegar, se você não tem claro aonde você quer estar, fica muito mais difícil de você alcançar o sucesso. Então, a gente sempre teve muito, assim, é claro que nesse meio tempo várias situações surgem, várias mudanças de trajetória acontecem. Não adianta você imaginar que o plano vai ser uma coisa estática, você não conseguir necessariamente chegar lá. Ao longo desse tempo a gente já teve que mudar de trajetória várias vezes, a gente já teve que voltar várias vezes atrás do plano. Mas se você tem esse plano, se você tem essa ideia clara de onde você quer chegar, fica muito mais fácil você conquistar. Então a gente sempre procura ter isso de maneira muito clara. Entendi. E quando você teve, assim, como você trabalha numa escola, é meio difícil perguntar isso. Quando você obteve o seu primeiro cliente, mas como foi a sua primeira turma? Como foi o seu primeiro ano? Já que é uma escola, como você abriu? Você abriu com todas as turmas? Você abriu só com militar? Como é que foi isso? Seu primeiro ano, assim? Na verdade, no nosso primeiro ano nós abrimos com 2 turmas. Tinha uma turma de pré-militar e uma turma de pré-vestibular. Eu tinha 2 turmas, na ocasião eu tinha 93 alunos. Começou bem. Começamos com 93 alunos, numa sala com um pouco mais de... A sala tinha um pouco mais de... Na verdade, o nosso espaço total era de um pouco mais de 90 metros quadrados, que foi assim que a gente começou. Na verdade, na época, né, como eu falei, eu não trabalhava no dia a dia na empresa, eu trabalhava no colégio funcionário de Juiz de Fora, eu estava em São Paulo, então eu não posso dizer que eu vivi essa primeira experiência, esse primeiro momento. Eu comecei a viver realmente o dia a dia do colégio, entendeu? Estava um ano depois. Quando eu voltei para Juiz de Fora, e naquele ano, por uma série de motivos, de 93, nós tínhamos ido a 96 alunos. E o nosso plano, o nosso projeto naquele ano, era chegar a 150. Então a gente tinha uma defasagem, um déficit que precisava ser resolvido, né? Que precisava ser completado. E esse foi um dos motivos pelos quais eu acabei largando tudo em São Paulo e voltei para Juiz de Fora. Naquele ano, entre março e julho, a gente chegou a 160 alunos e conseguimos chegar no ano seguinte a 343 alunos, 20% acima do que era o nosso plano inicial, para o terceiro ano de 2020. E, no caso, o momento mais crítico no início do negócio, ou até mesmo depois... Não, vamos lá, primeiro por partes. O momento mais crítico no início do negócio, você atribui ao fato de você ter trabalhado em outra empresa e no Apogeu ao mesmo tempo? Qual foi o momento mais crítico no início do negócio? O momento mais crítico do início do negócio foi realmente uns 6 meses de empresa, porque por mais que a gente, desde o início tenhamos feito um planejamento, a gente errou no planejamento. O que é uma das causas mais, o que é algo absolutamente natural entre empresários que começam o negócio, por isso a importância do planejamento realmente muito conservador. E isso, devido às minhas características, foi uma das minhas dificuldades, realmente ser sempre muito otimista com as projeções. E em meados de 2001, no nosso primeiro ano, a gente tinha um déficit financeiro que quase fez com que a gente fechasse a empresa. Naquele ano, se não fosse, realmente alguns amigos até que investiram na empresa, que ajudaram a gente, porque acreditaram no projeto e também bancos, a gente fecharia. Então o momento mais difícil para a gente, principalmente porque o colégio tem uma diferença muito grande. Eu falo que o colégio tem uma vantagem e uma desvantagem muito grande, porque é muito estável. Então se você fizer uma campanha de matrículas muito boa, você vai ter um ano tranquilo. Se fizer uma campanha de matrículas, se a sua campanha de matrículas não atingir os números que você quer, você pode se preparar para ter prejuízo o ano inteiro. Então você fazer, você não consegue, a sua flexibilidade é muito grande. Então o momento mais difícil foi realmente por volta de maio, junho, do nosso primeiro ano de existência, onde a gente tinha um déficit, a gente não sabia como cobrir, a gente não tinha como cobrir, a gente só conseguiu passar por esse momento grave, como eu falei, é um grupo de amigos
que constituíram um fundo de investimento para poder ajudar a gente, e também os nossos professores, que apostaram, que acreditaram na ideia do projeto e aceitaram reduzir na ocasião os seus salários para que a gente pudesse alcançar nosso objetivo. Então, e no decorrer, né, depois da criação, aconteceu alguma situação assim crítica ou vocês conseguiram manter uma coisa estável? Beleza, é óbvio que nada é 100%, mas foi contornado ou foi algum momento depois de quanto tempo, poxa, deu aquele baque de novo, quase que eu fechei? Um momento crítico, que eu não diria, né, que eu não chego a dizer, né, que a gente quase fechou, mas um momento muito crítico para a gente também foi entre 2008 e 2009, final de 2008, quando a gente teve justamente mas a gente não teve ligação com a crise econômica. Nosso problema foi realmente o problema societário. Nessa ocasião nós éramos três sócios, só que chegou um momento que não dava mais. As ideias, os projetos, o pensamento de futuro, os projetos de crescimento, eles começaram a tomar rumos diferentes, a tomar caminhos diferentes, que era o momento de a gente tomar a decisão. E o tempo que a gente demorou para tomar a decisão, a dificuldade que a gente demorou para tomar a decisão, e até fazer com que, né, que culminou com a saída do Vinícius, a saída do sócio, e a própria período de transição colocou a gente num momento muito delicado. Foi o primeiro ano, foi o único ano. Foi o primeiro ano, desde 2001, 2002, que eu falei que a gente tinha crescido de 93 para 93 alunos, que a gente teve um crescimento muito pequeno. A gente vinha um crescimento na média de 30, 40, tentando chegar a 50% de crescimento. Naquele ano a gente tinha aproximadamente 800 alunos. Naquele ano a gente cresceu não mais do que 4, 5% do número de alunos. Então foi um ano muito crítico, que assustou. Dado o processo de crescimento que a gente tinha, dado a trajetória de crescimento que a gente tinha, e em função do processo de transição societária, a gente acabou não se dedicando ao marketing como deveria, captação de alunos como deveria, e aquilo naquele ano prejudicou a gente. Enfim, foi um momento de instabilidade do que vai acontecer, de como a gente vai se portar perante esse desafio. Entendi. E qual foi o maior momento de satisfação? O maior momento de satisfação? Você pode mesclar. Você pode me dizer o seu maior momento de satisfação pessoal e profissional. Tá. Na verdade, assim, é muito difícil, né, dizer qual foi o maior momento de satisfação, porque na educação isso acontece de maneira muito constante, né? Eu falo que a educação é um dos poucos lugares onde você tem a oportunidade, a quantidade de pessoas que você convive, a quantidade de resultados que você vivencia, é algo que te dá realmente a oportunidade de viver diversos momentos de felicidade, né? Diversos momentos de satisfação. Assim, eu particularmente destaco dois momentos que eu me satisfaço muito. Primeiro, quando eu estou dando trote, os meus alunos aprovaram. Isso é algo que realmente me dá uma satisfação, uma alegria de saber que eu estou participando diretamente da formação, do desenvolvimento de outras pessoas. E o segundo momento é quando a gente conquista a meta que a gente tinha definido, como esse ano, quando a gente alcançou pela primeira vez os 2.000 alunos no colégio lá em Escola. E qual é me conta uma situação engraçada ou inusitada nessa trajetória? Agora me pegou. Definitivamente. Eu não tenho uma boa memória para essas coisas. Uma situação engraçada. Verdade, ela era assim. Eu não tenho não, para a parte cômica. Você é muito exato. Não é exato, mas a veia cômica. Então vamos tentar outra coisa. Eu acho que assim, de cômico, né? Que a gente pode... Ou inusitado. Inusitado. Você chegar no colégio. Tá inusitado. Você chegar no colégio, 6h30 da manhã para abrir o colégio é totalmente inundado. É uma coisa que a gente não esperava, e aí você vê professor, aluno, todo mundo junto com o rodo, pano de chão na mão para poder secar o colégio presencial. Porque tinha tido uma tempestade gigante na noite anterior. E o telhado, né, enfim, acabou provocando uma abertura no telhado,
E aí a aula começava deveria começar às 7 horas da manhã, era 7h15, 7h20 da manhã. A gente tem até fotos dessa situação, que tinha diretores, professores, funcionários, alunos, todo mundo com pano de chão, com rodo, com balde na mão, secando o colégio para a gente poder ter aula. É uma situação muito marcante esse negócio de falar. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você é casado, né? Sou casado. Casado, tem um filho. Tenho filho. Quantos aninhos ele tem? 11 anos. Tá. Você é casado, tem um filho. E você tem aquele contato direto com a sua família? Porque a pergunta é exatamente isso. O que a sua carreira influencia, afeta a sua família? Aí eu não sei se isso a gente pode envolver a sua relação com o seu filho, por estados diferentes, ou com a sua esposa, trabalha de imagem, o que a carreira influencia diretamente, positivo e negativamente? A carreira empresarial, principalmente nos primeiros anos, né, nos primeiros 10, 15 anos da carreira empresarial, que é o tempo necessário para você criar um negócio de Estado, um negócio de sucesso, inevitavelmente, isso é uma coisa que eu falo muito nas minhas palestras, nas minhas sessões de coaching, nos meus clientes, inevitavelmente ela vai demandar muito mais trabalho do que uma carreira, um profissional de carreira, que é um executivo de carreira. Que a grande vantagem, que ao mesmo tempo eu acho que qualquer carreira que você queira ter sucesso, você tem sim que se dedicar muito mais do que as 8, 10 horas, né, que prevê a CLT, que prevê uma carreira, uma rotina de trabalho normal. E principalmente o empresário, né, ele tem muito. Qualquer empresário que monta o seu negócio, ele tem muito claro na cabeça dele a necessidade de sucesso, a busca de sucesso, metas ousadas, então isso necessariamente influencia sim. Você precisa ter um grupo de pessoas, né, à sua volta, você precisa ter uma companheira, um companheiro que te respeita, que te entende, que entende quais são os seus desafios, os seus objetivos, as suas metas. Mas ao mesmo tempo, a grande vantagem da carreira empresarial que ela te permite, né, a partir do momento que você adquire uma certa estabilidade, ela te permite uma flexibilidade que nunca que um emprego formal vai te permitir. Como, por exemplo, trabalhar até às 10 horas da noite, mas ao mesmo tempo no outro dia estar no supermercado num horário que ninguém estaria, então você vai ao supermercado vazio. E seu filho? Meu filho. Meu filho ele é fruto do meu primeiro relacionamento, ainda na faculdade. Então acaba que a grande dificuldade de poder dar mais atenção ao meu filho está mais na questão de distância. Que eu procuro compensar justamente mais uma vez. Se eu fosse um empregado, né, de uma empresa, eu nunca conseguiria, porque normalmente quando eu vou ver meu filho, eu consigo tirar uma sexta-feira de folga, eu trabalho, né, dobrado na segunda, terça e quarta, eu consigo tirar uma sexta-feira de folga num dia de expediente normal, para poder ficar mais tempo com ele. Então, eu acho que nesse sentido também a carreira empresarial, ela me dá mais vantagem do que desvantagem nesse processo. E eu tenho aqui, isso aqui foge um pouco do contexto, mas foi uma análise que eu fiz. Eu entrei no GPI em 2010, vocês já estavam aqui, e daí o GPI tem passado por esses processos, né? E entre 2010, 2011 e 2012, eu fiz uma análise básica de, assim, a quantidade total de alunos de colégios que adquiriram o sistema e de que cancelaram, né? Mas eu percebi que na sua gestão comercial, digamos assim, que foi entre 2011 e 2012, final de 2010, 2011 e 2012, à frente da equipe comercial, com os treinamentos de coach e com esses treinamentos que você passou pra gente, a gente teve um crescimento. E um crescimento que a gente está colhendo os frutos agora. E aí, se você for ver esses números, a gente vê que a gente, de 2010 para 2011, 2010 para 2011 eu não vou ter como dizer quanto crescemos, porque eu não tenho esses dados. Mas de 2011 para 2012, foi 31,51%, sabendo que em 2010 nós tivemos uma crise, né, uns cancelamentos altos. E de 2012 para 2013, aliás, no caso os cancelamentos de 2012, a gente só teve uma queda de 8,41%. Você, na minha opinião, Paula Carvalho, na minha opinião, a equipe que você liderou, você, Laélia, vocês são os responsáveis pelos atuais frutos que nós estamos colhendo agora, por conta do treinamento e capacitação de vocês. Você concorda
concorda? Você concorda que... Você consegue reconhecer que você é o causador disso? Pela sua experiência? Paulo, eu acho que assim, eu fui muito feliz no desenvolvimento, né, ao longo, né, a gente acabou falando um pouco sobre o GPI, mas o GPI foi uma grande escola para mim, o tempo que eu tive no GPI, sem dúvida nenhuma, assim, foi uma das, eu brinco, né, foi uma grande escola para mim em termos de gestão, em termos de desenvolvimento de equipe, em termos de resolver problemas, né, o processo de reestruturação de empresa, foi um processo muito difícil. E uma das coisas que eu tive muita sorte nesse processo todo foi ter conseguido identificar e colocar frente de determinadas áreas da empresa pessoas boas. E eu acho que realmente a gente conseguiu montar uma equipe entre 2011 e 2012, entre 2010 e 2011, né? 2010 e 2011 para estar à frente comercial, que realmente geraram frutos que até então o GPI não tinha conseguido estruturar na equipe comercial, né? Por outro lado, que é o grande desafio de qualquer empreendedor, conseguir enxergar as dificuldades nas diversas áreas, ter pessoas boas na frente de todas as áreas. E a gente acabou não conseguindo atender com a mesma eficiência, com a mesma profissionalismo que o comercial trabalhou, a gente acabou tendo dificuldades operacionais. Esse foi um dos grandes responsáveis que a gente não conseguiu manter todo o processo, todos os clientes que a gente tinha entrado a partir do comercial. Ah, entendi. E outra coisa também que eu aprendi com você, e é uma coisa que eu coloco sempre, eu sou presidente do DCE da faculdade, e a gente está tentando montar uma empresa jurídica também, então a gente está tentando seguir esse caminho. E vocês realmente me inspiram. Então, por isso, né, entrevista, etc. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nos treinamentos que você deu foi a questão da linha imaginária, que você ensinou, e era uma época que eu chegava muito atrasada e eu ficava muito preocupada com o ônibus, trem, etc. E aí depois eu me coloquei naquela situação e isso, pra mim, fez um diferencial na minha vida e que eu tô tentando passar para as pessoas que estão trabalhando comigo. Eu queria que você explicasse, se você quiser desenhar para mostrar para a tela, eu queria que você explicasse isso na sua versão. Bom, a linha, né, fez parte, a primeira vez que eu tive contato com a linha foi nos Estados Unidos, quando eu fiz meu treinamento de coach, e é basicamente a linha que divide, né, os seres humanos, assim, eu considero que ela divide de maneira muito clara os seres humanos, né, os seres humanos, embaixo da linha, você tem normalmente as pessoas que estão sempre prontas para culpar alguém quando algo é errado. Elas têm sempre uma desculpa na ponta da linha para não terem conseguido, seja chegar a tempo, seja realizar determinada tarefa, seja cumprir uma obrigação, ou elas estão sempre prontas a negar, né? Dizer que aquilo não era responsabilidade delas, que aquilo não era compromisso delas, que elas não tinham nada com aquilo. E essas pessoas, é muito interessante, já acima da linha, o que você tem? Em cima da linha você tem pessoas responsáveis, pessoas que sim, muitas vezes erram, pessoas que sim, muitas vezes não conseguem cumprir seus objetivos, mas elas sempre têm muita responsabilidade sobre aquele processo, elas sempre conseguem mostrar propriedade, elas não jogam a culpa para ninguém, né? Aquilo era a responsabilidade delas sim, aquilo era a propriedade delas sim, e elas vão cumprir com o que se comprometeram, e são pessoas muito confiantes, pessoas que realmente trazem para si a responsabilidade com a confiança que vão conseguir cumprir, que vão conseguir realmente executar determinada tarefa. E é muito interessante porque as pessoas que têm essas características, né, as pessoas que se diferenciam, e aí vocês vão ver no dia a dia que vocês começarem a prestar atenção, isso é muito claro, e normalmente as pessoas que estão abaixo da linha são as vítimas. São as pessoas vítimas da sociedade, né? São as pessoas que são sempre as coitadas, são as pessoas que o mundo está sempre contra elas, são as pessoas que o motorista do ônibus deixou para trás, o motorista do ônibus é um malvado, é a pessoa que o carro passou e jogou água nela. As pessoas são sempre vítimas da sociedade, vítimas do mundo. Enquanto que as pessoas acima da linha são as pessoas que realmente conquistam, são as pessoas vitoriosas. Dificilmente você vai ver uma pessoa que você admira, você vai ver uma pessoa que você acredita ser uma pessoa de sucesso, agindo como uma pessoa abaixo da linha. As pessoas de sucesso, as pessoas que alcançam alguma coisa na vida, que conseguem mudar, né, um patamar social, que conseguem mudar um patamar profissional, que conseguem crescer na vida, tanto profissionalmente quanto pessoalmente,
são as pessoas vitoriosas, são as pessoas que estão acima da linha, são as pessoas que realmente têm propriedade do que executam, do que fazem, do que precisam realmente alcançar. E aí o conselho que eu dou para todo mundo é realmente ver que as coisas mais grandiosas, as coisas mais pequenas, as menores decisões que você precisa tomar, e avalie ali, e identifique como está sendo a sua atitude. Se você está tendo uma atitude realmente vitoriosa, se você está tendo uma atitude realmente responsável, ou se você está se vitimizando pela situação. Você está buscando alguém para culpar, está buscando alguém para responsabilizar, para não poder realmente tomar para ser a situação e entender sim, que você não precisa ser uma pessoa perfeita, mas você precisa ser uma pessoa responsável pelas suas atitudes. Então, para finalizar, eu queria que você desse um conselho para as pessoas que vão assistir a gente e que querem se tornar empreendedores. Planejar. Planejar e não ter pressa. O empreendedor, ele precisa sim ser ousado, ele precisa sim buscar grandes resultados, mas em cima de um planejamento sem ansiedade. A ansiedade e o atropelar de processos é sem dúvida nenhuma que muitas vezes causa os maiores desafios e provocam as maiores falências em empreendedores de sucesso. Todas as histórias de sucesso que eu já ouvi, é muito comum, né? O empreendedor declarar, o empreendedor realmente testemunhar que já teve momentos de fracasso, já teve momentos de insucesso, muitos, né? Vários dos maiores empreendedores do Brasil e do mundo já faliram. E eles são muito unânimes em dizer que a principal causa da falência deles foi justamente a ansiedade, foi justamente o meter os pés pelas mãos, foi justamente a falta de planejamento. Então, para quem quer começar no mundo dos negócios, são duas palavras que eu diria, que é realmente planejamento, né, que está ligado à organização e a Plano de negócio e aguardar o momento certo. Entender qual é o momento certo para dar cada passo, não ser ansioso. Ser ousado sim, ser agressivo sim, mas não apressado. Então você? Muito obrigada. Ele caiu, mas assim. Não, lembrando. Então, McKerley. Deixa eu tentar filmar aqui assim. Bem, então o McKerley, ele é o atual presidente do Apogeu, né? Do Colégio Apogeu de Fora. Ele também é um dos diretores da editora gráfica de Atendia e agrega-se ao Grupo PEC.